Olá, seja bem-vindo à segunda aula da disciplina de Sociologia da Educação. Eu sou o professor Márcio Saviani e hoje falaremos sobre crítica à modernidade, o papel da educação na sociedade industrial. Estamos chegando na nossa segunda aula, lembrando que na primeira aula nós vimos todo o processo de formação da sociedade que nós vivemos, todo aquele caos provocado pela Revolução Francesa e Revolução Industrial. A sociedade entra em crise, surge uma ciência para compreender aqueles problemas pautado na razão, na ciência. Então, uma ciência, que é a sociologia, ela começa a tentar compreender as relações, todos aqueles problemas, de uma forma mais racional. Então, nós temos entre os primeiros sociólogos o Auguste Comte, um francês, que ele vai propor o método positivista para analisar a sociedade. O que quer dizer isso? É um método que se baseia na razão, na ciência, em algo empírico, algo observável, algo que você possa estar medindo, mensurando. Tá? Então, ele vai propor para compreender aquele momento, não só para compreender, mas como para superar aquelas desordens, ele propõe a filosofia positiva, ou filosofia positivista, onde é pautado na ordem, nas ideias, no comportamento moral das pessoas para alcançar o progresso e sair daquela situação de caos. Vimos também o pensamento de Durkheim e vimos um pouco do pensamento do Karl Marx. Hoje falaremos sobre outros autores. Vamos continuar um pouco vendo Marx e vamos aprofundar um pouquinho melhor as ideias também de Max Weber. Vamos ao quadro agora. Então, hoje falaremos sobre a contribuição de Karl Marx para pensar o fenômeno educacional, suas características no mundo capitalista, assim como as potencialidades emancipadoras para a transformação da sociedade. O pensamento de Max Weber, que analisou a sociedade racionalizada sob a égide do sistema capitalista e suas consequências para outras esferas da vida social. Então, ambos os autores estudaram o capitalismo, elaboraram suas teorias, e hoje nós utilizamos essas teorias para poder pensar a sociedade. É muito importante que nós estejamos abertos às várias teorias. Tá? Alguns autores nós vamos concordar mais, outros vamos concordar menos, alguns não vamos nem concordar com eles, mas é importante conhecer as teorias que essas pessoas produziram. Lembrando que essas teorias não foram escritos que eles achavam, que do nada começaram a escrever e no que acreditavam. Não, baseado em pesquisa, estudaram a vida toda, alguns deles foram a vida inteira estudando determinado assunto para elaborar sua teoria. Então nós temos que conhecer, é muito importante entender essas teorias para que nós possamos ter um horizonte maior na hora de compreender o que ocorre na sociedade. Vamos voltar ao quadro. Nós vamos ver como situação, problema geradora da nossa aula de hoje. Nós temos na unidade 2 do nosso material didático, tá? Lembrando que essa aula ela está trabalhando em cima da unidade 2, é muito importante que você faça, se você ainda não fez a leitura da unidade 2, é importante que você leia o material para que você possa compreender melhor a teleaula. Tá? Aqui nós vamos resumir alguns pontos, vamos aprofundar algumas teorias, tá? É muito importante que você faça a leitura. Então, está lá na unidade 2, é uma situação, um problema que diz que ao entrar na primeira aula do primeiro ano do ensino médio, o professor de Sociologia depara-se com um cartaz, Deveres do Professor. Tá? Esse cartaz ele está baseado numa proposta de um movimento que chama Escola Sem Partido. Tá, então, esse cartaz se refere a essa imagem que nós estamos apontando aqui. A ideia da Escola Sem Partido como movimento é aprovar como lei, tá, uma legislação que acabe não fiscalizando, acho que seria a palavra certa, fiscalizando a maneira com que os conhecimentos são transmitidos na sala de aula e pela escola. Contra a doutrina dos professores. Eles acreditam que os professores doutrinam os alunos, que alguns temas que são discutidos em sala de aula não deveriam ser debatidos na escola, e sim quem deveria ensinar isso é a própria família, ou outro meio, a igreja, por exemplo, dependendo do que está sendo discutido. Então, por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. Tá? Então, eles vão ter uma série de propostas para que o professor
né, ele não esteja doutrinando os seus alunos, levando em consideração que os alunos, as crianças, os adolescentes, né, têm uma bagagem ainda, informação, né, e dependendo do que o professor fala, isso acaba determinando, influenciando no comportamento e nos pensamentos desses alunos. Tá? Então, a discussão que nós vamos colocar é essa polêmica, né, que se cria em torno dessa ideia. Tá? O professor deve ou não ensinar algumas coisas em sala de aula e como que isso deve ser feito. Para compreender essa discussão da escola sem partido sobre a doutrinação em sala de aula, se alguns conceitos podem ou não, né, ser discutidos na escola, nós vamos trabalhar algumas ideias, né, apresentadas por alguns autores clássicos da sociologia. Tá? Nós vamos começar falando do Karl Marx, já falamos na primeira aula alguns conceitos importantes desse autor e vamos agora dar continuidade. Vamos voltar ao quadro. Tá, então, o Marx ele vai dizer que a educação ela está integrada com o modo de produção que rege uma determinada sociedade em dado momento histórico. Então, para o Marx, a educação não é algo isolado, não é aquilo que nasce com as pessoas, é algo que é formado pelo meio. Tá? Então, ele fala que ele vai partir do pressuposto, que é o seu método, o materialismo histórico, ele vai dizer que as condições materiais que os homens estabelecem é que formam, né, também as demais relações, inclusive a maneira de pensar das pessoas. Então, para Marx, existe uma infraestrutura na base da sociedade. O que seria a infraestrutura? É a maneira com que as pessoas estabelecem as relações sociais de produção. Tá? Então, a maneira com que os homens fazem para existir todos os dias, eles vão estabelecendo relações, condições materiais de existência e, consequentemente, estabelecem relações sociais de produção. Tá? Então percebo que, para o Marx, as condições materiais são primordiais. O que seriam essas condições materiais de existência? Que nós já falamos um pouco na nossa primeira aula. Vamos imaginar no capitalismo. Como que nós fazemos para existir no capitalismo? Qual que é a condição básica? Nós precisamos ganhar dinheiro. Tá? Essa é uma condição básica para você existir no capitalismo. Você precisa comprar as coisas. Tudo faz parte de uma relação de compra e venda de mercadorias. Lembrando que o capitalismo ele surge das relações comerciais. Então, para existir, a pessoa tem que ganhar dinheiro. Geralmente, ela trabalha, ganha dinheiro e compra o que necessita. Se ela não tem emprego, não tem trabalho, ela vai ter que inventar outra maneira de ganhar dinheiro, porque ela precisa. Ou alguém vai ter que fazer doações, né? Você vai ter que pedir para alguém. Alguém vai te dar o alimento, mas esse alguém teve que comprar. Então, no capitalismo, tudo é comprado. Tá? Praticamente tudo, né? Em termos materiais. Tá? Então, você precisa de comida, tem que comprar. Precisa de remédio, tem que comprar. Precisa beber água, tem que pagar também, é comprado. Vai andar de ônibus, tem que pagar. Ah, eu ando de graça porque eu tenho 65 anos e não pago o ônibus. Alguém paga a mais pela sua passagem. A empresa de transporte não oferece isso de forma gratuita. Mesma coisa, a escola pública. Você estuda na escola pública, não é de graça para você, mas para a sociedade não. Alguém está pagando, de alguma forma, para você poder estar estudando, se você não paga. Então, tudo aquilo que você não paga, alguém paga. Então, essas são as relações sociais de produção que se estabelecem no capitalismo. Vamos voltar ao quadro. Então, na infraestrutura, nós temos as relações sociais de produção, a maneira com que as pessoas produzem as suas condições materiais de existência, o que elas utilizam para extrair essas condições de existência, as ferramentas, né, em determinadas épocas, as ferramentas eram mais simples, rudimentares, né, o homem do campo, por exemplo, no passado ele trabalhava a terra com a enxada, né, com um arado manual, tá? Isso o Marx chama de forças produtivas. Então, o homem vai, no contato com a natureza e com outros homens, para extrair a existência, ele vai estabelecendo forças produtivas,
né, condições materiais para poder extrair, né, a terra, ele precisa caçar um animal maior, ele cria uma arma, uma ferramenta, algo que dê para, né, fazer essa caça, para trabalhar a agricultura e tudo mais. Então, nesse contato com a natureza e outros homens, o homem vai criando, né, as suas condições materiais, estabelecendo essas relações sociais de produção. Então, tudo aqui é a base material. Conforme a base material está relacionada, também é importante observar a questão da propriedade, da divisão do trabalho. Né? Numa sociedade indígena, a divisão do trabalho é menor. Então, as relações sociais são mais simples, são diferentes do que na sociedade moderna que nós vivemos. Também, né, é bom lembrar a relação de propriedade. Se tem propriedade privada nessas relações sociais de produção, tem classes sociais e grupos diferentes. Tá? Então, tudo isso influencia aqui na infraestrutura. A maneira com que as pessoas produzem as suas condições materiais, segundo Marx, emerge, né, uma superestrutura. Superestruturas são as ideias, a organização política, as leis, o direito, o Estado, tá? A religião das pessoas, a maneira com que as pessoas pensam, se comportam, tudo isso vem de como elas estabelecem aqui essa produção material. Tá? Então, se você estudar algumas tribos de índios, onde as relações materiais, sociais, eram coletivas, toda forma de pensar da tribo é coletiva. Não existe o que é meu, existe o que é nosso. Tudo é nosso. Até as relações afetivas e sexuais, em algumas tribos, são também coletivas. Por quê? Porque a base material é coletiva. Na nossa sociedade, as relações são privadas. É o meu, tudo né, não é o nosso, é o meu. Tá? Então, é uma relação de consumo, é uma relação que estabelece o individualismo. Né? Então, as pessoas vão ficando individualistas nesse modelo. Tá? Então, a educação, né, a maneira de pensar das pessoas é voltada para esse ter e não para o ser. Por quê? Porque a base material ela é criada em cima disso, dessas relações. No dia a dia, nós vamos aprendendo a não dividir, e sim acumular, né, para cada um de nós. O mais importante é que a minha família, né, o meu bem-estar esteja garantido. Você vai numa fila de emprego, né, está todo mundo desempregado ali, tá, tem lá uma fila que tem 200 pessoas, tá, e tem 2 vagas. Tá, aí o empregador fala, você foi contratado, você sai lá festejando. E aqueles 180, 190 pessoas que estavam na fila ficaram desempregados. E você está festejando porque você resolveu o seu problema. E o outro se vira. Então percebam que essas relações que se estabelecem no sistema capitalista, né, relações de propriedade, relações de acúmulo de riqueza, tudo isso vai levar as pessoas a ter um comportamento. Tá? Então, portanto, para Marx, as condições materiais é que estabelecem também as condições intelectuais, né, da sociedade. Vamos voltar ao quadro. Então, o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Então, as pessoas não nascem com a consciência, não nascem com a cultura, não nascem com a forma de pensar, a religião. São as condições materiais que estabelecem, né, essas maneiras de pensamento. Tá? Então, concluindo, né, para o Marx, é muito importante compreender a base material de uma sociedade para que você entenda a sociedade como um todo. Um outro conceito importante para entender, né, a sociedade, a educação para o Karl Marx é o conceito de ideologia. Tá? Então vamos ao quadro, o que seria ideologia para o Marx? As ideologias que povoam as mentes dos indivíduos de um determinado contexto sócio-histórico são os valores, ideias, visões de mundo e expectativas da classe dominante nesse mesmo contexto. Tá? Então, diferente do Durkheim, o Durkheim ele falava que tem a sociedade, que é a consciência coletiva, e nós temos aqui o indivíduo. O Durkheim fala que o indivíduo, quando ele passa a viver com outras pessoas, ele não é mais um ser individual, ele é um ser social. A sociedade determina o que o indivíduo é, como ele pensa,
né, os seus valores, visões de mundo, tudo mais. O Marx vai dizer que não. A sociedade não é esse todo, como coloca o Durkheim. Não é essa consciência coletiva. Quem determina os valores, ideias, visões de mundo, a maneira com que as pessoas são na sociedade, é a classe dominante de determinado modo de produção. Tá? Ou seja, é a classe que domina o poder econômico, as condições, as relações sociais de produção, essa classe que acaba também se apropriando do poder. Essa classe controla o Estado, essa classe controla o direito, as leis são feitas para o interesse dessa classe, tá? Eles elegem os políticos, né, para que atendam os seus interesses. Tá? Então, essa classe é a que mantém as instituições, como a escola, por exemplo, uma instituição que transmite o saber. Saber de quem? Segundo Marx, o saber da classe dominante, para manter as pessoas, né, entendendo a sociedade da maneira que eles desejam. Tá? Então, a escola, através do seu currículo, dos seus conteúdos, de toda a sua estrutura, ela vai reproduzir os valores dessa classe, segundo Marx. E a religião, né, as outras instituições também, a igreja, tudo isso, de alguma maneira, acaba colaborando e contribuindo para a formação ideológica das pessoas, fazendo as pessoas se conformarem e acreditarem que o sistema funciona, que o sistema é bom. Vou pegar um exemplo do que já passou, né, na Idade Média, para você entender, para nós podermos comparar com a sociedade que nós vivemos. Durante a Idade Média, quem controlava a riqueza, as terras, eram os nobres junto com o clero, que era a Igreja Católica. Tá? Então, no período feudal, durante a Idade Média, né, a igreja controlava junto com o rei, junto com os nobres, eles tinham a riqueza e controlavam também as ideias. Naquele período, conhecido como teocentrismo, né, as ideias centradas em Deus. E quem eram os representantes de Deus? A igreja. Então, a igreja, em nome de Deus, legitimava aquela forma de sociedade, dizendo que o rei, ele tinha o direito divino, ou seja, o rei é uma pessoa enviada por Deus, abençoada por Deus. O rei é um sábio que Deus colocou ali. Então as pessoas acreditavam e ensinavam as crianças e as pessoas desde pequeno de que essa vida, né, era uma vida, na verdade, que se preparava as pessoas para o outro reino, que é o reino de Deus. Tá? Então as pessoas não deveriam se vincular muito a questões materiais, esse tipo de coisa. Então fazia, né, as pessoas acreditarem de que tudo aquilo era natural e normal. É normal você ser um servo. É normal você estar servindo alguém. Tá? Faz parte, a vontade de Deus, você nasceu assim porque é a vontade dele. Ele tem um propósito para a sua vida. Né? E dizia, e olha, você não pode sair, né, você não pode ser contrário à vontade de Deus. Tá? Você não pode fazer coisas contrárias, você não pode cometer pecados. Por quê? Porque Deus está vendo. Deus é capaz de ler até o seu pensamento. Tudo que você faz, Deus está observando. Então, as pessoas tementes a Deus, porque desde criança também, né, é criado esse valor, né, essa fé nas pessoas. Então, as pessoas orientadas a acreditar, né, na igreja, a defender aquilo que o padre falava. Tá? Então, a igreja, junto com quem estava no poder, se legitimava. Tá? Então, segundo Marx, a classe dominante controlava as ideias, a religião e a maneira de se comportar e viver das pessoas. No mundo atual, mesma coisa, né, segundo Marx. A classe dominante, através de outros mecanismos, né, que não é só necessariamente a fé, hoje vivemos um período, né, da racionalidade, da ciência. Então, a classe dominante também, através desses artifícios, né, tem mecanismos para poder estar convencendo as pessoas de que o sistema é bom, de que o sistema funciona, de que basta você estudar bastante, trabalhar bastante, se dedicar, que você vai conseguir uma vida melhor. Tá? E se não conseguir, continua lutando, que você um dia consegue. O sistema, ele é justo, né, com as pessoas, o sistema dá oportunidades, o sistema dá liberdade para você escolher as suas decisões. Então, é ensinado para as pessoas de uma forma que elas acreditem de que o sistema funciona e o sistema é bom. E de que é natural que tenha alguém que esteja mais rico e que alguém seja mais pobre. É natural que você tenha um empresário capitalista, pessoas empreendedoras, para gerar emprego, né, para os trabalhadores. Então, se concebe tudo como se fosse normal, natural, dentro, né, de um sistema que funciona.
Tá? Então, essa é a ideia que se passa. Vamos voltar ao quadro. Então, para poder também, né, fazer com que os trabalhadores se mantenham acreditando nisso, o Marx trabalhou o conceito de alienação. Nós vimos também na primeira aula. Tá? Então, a maneira com que as pessoas produzem no capitalismo, tá? Daí está a base material, né, que explica o comportamento das pessoas, a maneira com que elas produzem, né, através da divisão do trabalho, né, através da fragmentação na produção. O trabalhador ele acaba perdendo o saber fazer, porque ele só faz uma etapa do produto. Né? Na sociedade como um todo, ocorre da mesma forma. Ele começa a ver tudo fragmentado, parcelado, ele não consegue ter a visão do todo, porque o processo produtivo é fragmentado. Então, isso vai influenciar, e a sociedade também, ela tem uma divisão do trabalho, né, especializada, então as pessoas são fragmentadas, cada um faz uma parte dentro da sociedade e não consegue entender o todo. Então, as pessoas não conseguem compreender a relação que existe entre o Estado e as pessoas, a relação que existe nesse processo de dominação, a relação de exploração que existe através do trabalho. Então, as pessoas não conseguem pensar esse todo. Então, elas ficam alienadas e elas passam a aceitar, né, o que o sistema coloca como verdade e como algo natural. Então, concluindo, a ideologia para Marx seria, né, a forma de pensar, as maneiras de conceber as coisas que são impostas pela classe dominante, para manter as pessoas concordando com o sistema, para manter a maioria concordando com a minoria, sem se rebelar, sem provocar uma revolução. Então, como Marx pensa a educação e o ensino na sociedade? Se ele parte da básica condição material, né, dizendo que as relações materiais, a maneira com que nós produzimos, trabalhamos, nos organizamos na sociedade, isso acaba determinando nossa maneira de pensar, nosso comportamento. Então, isso acaba também influenciando e determinando a educação. Tá? Então, essa maneira, né, como ele fala no seu método, o materialismo histórico, quando nós falamos da superestrutura e da infraestrutura. Ele vai dizer que a maneira com que nós relacionamos na infraestrutura, né, através das relações de propriedade, através do trabalhar para ganhar o meu dinheiro todo dia e comprar as minhas coisas, então eu passo a não ter uma visão de que eu estou trabalhando para o coletivo. Eu não estou trabalhando para os outros, eu estou trabalhando para mim ganhar o meu dinheiro. Ah, mas o seu trabalho contribui com as outras pessoas, mas as pessoas passam a pensar mais no ganhar dinheiro. Percebam como que as pessoas dentro do trabalho, elas vão perdendo, né, essa vocação profissional. Tá? Naquela época, né, que as pessoas faziam a coisa por gosto, por profissão, que ela tinha uma vocação, né, de ter uma profissão, se realizar com aquele trabalho. Tá? Hoje as pessoas estão mais interessadas em quanto irão receber em termos salariais do que com a profissão em si. A escolha de uma profissão, o que leva você a escolher uma profissão hoje? Tá? Você escolhe a profissão que você gosta mesmo? E se você gosta de algo que realmente não dá para sobreviver depois com aquela profissão? Tá? Então, ser professor, por exemplo, né, especialmente na educação básica, né, ser professor significa que você vai ter dificuldade. Não quer dizer que o professor morra de fome, que é miserável, nada disso. Mas ele tem muita dificuldade financeira. É desvalorizado do ponto de vista financeiro. Especialmente professores, né, que trabalham também em escolas particulares na educação básica. O salário é muito baixo. Então, quem escolhe ser professor tem que gostar muito, mas tem muita gente que acaba optando, né, por ser professor também como uma forma de ganhar um salário, né, como uma forma de ter um bico, vamos dizer, entre aspas, né, você tem uma outra profissão e é professor, né, no outro horário, para poder, né, acabar ampliando a sua renda. Tá? Então, percebo que, para o Marx, essas relações que se estabelecem é que acabam determinando a maneira com que as pessoas são, a maneira com que elas fazem. Elas vão perdendo certos valores. Elas vão perdendo certos valores, né, em termos de comportamento, em relação ao próximo, em relação à sociedade em que a pessoa vive. Elas vão ter valores mais individuais. Por isso que no capitalismo as pessoas são individualistas. As pessoas estão preocupadas
com o seu eu. Né? Por quê? Porque o comportamento da sociedade é assim, em todas as relações, segundo esse autor. Tá, vamos voltar ao quadro. Então, para ele, a partir da era industrial, as escolas fortaleceram um modelo pedagógico que prezou pela fragmentação das disciplinas, tirando de professores e alunos a liberdade de pensar e experimentar. Tá? Então, a educação, assim como na produção, tá? A sociedade ela é fragmentada, né? Ela torna o trabalhador alienado, né? na forma de educar também. A educação escolar ela vai sendo fragmentada através de disciplinas, né? Você tem história, geografia, né? Na educação, no fundamental você tem ciências, né? Você tem língua portuguesa, matemática, né? E você passa história. Então, você depois no ensino médio, mesma coisa, e na universidade também. Então, você tem vários professores que entram, passam o seu conhecimento, né, de forma separada, muitas vezes não consegue fazer uma conexão. Né? Alguns pedagogos, alguns educadores insistem, né, da importância da interdisciplinaridade, né, para que o aluno, né, no processo de ensino-aprendizagem, ele consiga ter essa visão como um todo. Tá? Por que sociologia num curso de formação de educadores? Então, você tem que entender relacionado com outras disciplinas, com outros saberes. Né? No ensino médio, você tem sociologia, história, aí você tem física, biologia, matemática, você tem uma série de disciplinas. Numa mesma manhã, entra lá o professor de sociologia, aí ele fala só da área de sociologia. Se o aluno perguntar, professor, quanto que é uma raiz quadrada, não sei de quanto, ele fala, eu não sei dizer. Você pergunte para o professor de matemática. Qual que é a relação da sociologia com a matemática, professor? O professor muitas vezes não vai conseguir fazer essa relação, porque é tudo muito fragmentado, né? Os conteúdos também, né? Geralmente dentro da educação básica, no ensino médio, que é, né, a área que eu trabalho, você tem o professor de história que poderia fazer, né, uma parceria ali com a sociologia e a filosofia. Quando eu estou falando do surgimento da sociologia, que vai trabalhar a Revolução Industrial, o professor de história está discutindo a história antiga. Aí, quando eu estou falando de um outro momento, né, da sociologia, o professor de história entra lá para falar da Revolução Industrial. E assim a filosofia e assim as outras ciências. Então, não há um gancho ali. O professor está falando de discussão de gênero, orientação sexual. O professor de biologia poderia estar trabalhando também esse assunto para que os alunos pudessem ter uma compreensão mais abrangente. Mas não é isso que ocorre. Né? Então, é tudo fragmentado, cada um trabalha só a sua disciplina, tá? Isso acaba, né, alienando mais ainda, né, o estudante, tá? Fazendo com que ele não consiga, né, ter essa visão mais abrangente, essa relação entre as disciplinas e a relação dos saberes na sociedade. Vamos voltar ao quadro. Então, Marx propõe uma educação para a emancipação. Ele vai dizer que a educação na sociedade capitalista é uma educação que irá alienar. E ele irá propor, né, nos seus escritos, uma educação para a emancipação humana, ou seja, uma educação que tem um estudo mais totalizante. Ele vai falar que é necessário unir o trabalho manual com o trabalho intelectual. Ele chega a defender, o Marx, é claro que tem que ler a obra dele, entender bem, ele chega a defender o trabalho infantil como uma forma de educação, tá? E não como uma forma de exploração da criança. Então, a criança estuda o trabalho intelectual, né, e também aprende a fazer as coisas do ponto de vista manual. Ele vai dizer que, para a educação ser completa, é necessário ter a educação intelectual, mental, a educação corporal, a educação física, e também a educação manual, onde ele aprende a parte técnica. Aí a pessoa vai sendo formada de uma forma mais abrangente. Enquanto os trabalhadores não tiverem essa formação mais completa, segundo Marx, eles vão ficar alienados. Eles não vão saber produzir o produto, eles vão saber só um fragmento e eles não vão saber pensar a sociedade como um todo. Então é necessário esse tipo de educação, também uma educação universal e gratuita, para que não somente os filhos dos ricos possam ter acesso aos conhecimentos,
uma educação que também seja, que atinja também a todos na sociedade, principalmente, né, os trabalhadores, para que eles adquiram esse conhecimento para pensar a sociedade em que vivem. Tá? Então, para Marx, a educação está vinculada a esse modo de produção da sociedade. Então, analisando a proposta da escola sem partido, né, de o professor não pode, né, doutrinar na sala de aula, que o professor não deve doutrinar, né, as pessoas, que o professor não deve ensinar ou debater em sala de aula certos conteúdos, né, como gênero, religião, política, dependendo da forma que é discutido, tá? Esses conteúdos acabam interferindo na formação do aluno. Se o pai é de determinada religião, né, que não permite, por exemplo, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união, né, entre pessoas do mesmo sexo, né, aí o professor vai lá e vai falar sobre orientação sexual, ele pode levar o aluno, né, a entender que isso é permitido. Ele pode provocar uma reflexão no aluno e uma crítica, né, e o aluno vai entrar em conflito com seu pai, com a sua mãe, com a maneira de pensar da família, a religião da família. Tá? Então, isso provocaria um conflito. Então, a escola sem partido defende que quem deve educar certos assuntos é a família, né? São outros meios e não a escola. Tá? Então, trazendo para o pensamento do Karl Marx, ele vai dizer que isso, dentro da sociedade de classes, é normal que haja esse conflito. Vamos voltar ao quadro. Então, a partir da teoria marxista, do Karl Marx, podemos analisar a proposta da escola sem partido como uma evidência de duas ideologias opostas, que entram em conflito na sociedade e no espaço da escola. Tá? Então, se existem classes diferentes, se o interesse dessas classes são opostos, né, há uma luta de classes na sociedade. Tá? Uma luta daqueles que têm o poder e aqueles que lutam para a sociedade ser diferente. Tá? Então, dentro da escola não é diferente esse processo. Existem aqueles dentro da escola que querem manter a sociedade capitalista, defendendo a sua ideologia, as suas ideias, a sociedade funciona bem, defendendo, né, inclusive, que aqueles que estão no poder é assim mesmo, isso é natural, né? As pessoas não têm que ficar criticando e questionando isso, tudo tem que ser assim mesmo. Tá? Vou colocar um outro exemplo fora da questão política, né, de capitalismo ou não, para que talvez ajude você a entender também como que esse debate é importante. A relação entre homens e mulheres. Tá? É correto ensinar na escola, como se ensinava no passado, nas escolas conservadoras, né, que o homem é superior. A mulher na escola aprendia, né, a ser uma dona de casa. Tá? Então, a mulher tem que aprender o quê? Lavar roupa, cozinhar, fazer comida, cuidar dos filhos. Professora, a mulher pode ficar o dia inteiro trabalhando? Naquela época, eles diziam, não. Se a mulher ficar o dia inteiro trabalhando, quem é que vai cuidar da casa? Tá? Os positivistas falam isso. A importância, né, da mulher para manter a família, né, manter essa ordem familiar. O homem está seguro trabalhando, ele está lá produzindo, ele vai produzir até melhor, sabendo que vai chegar em casa, está tudo em ordem ali, tudo arrumado. Inclusive, o Augusto Conte, ele chega a falar isso na sua obra. A importância da mulher também no caráter afetivo. Porque se o homem chega em casa, o marido, e a mulher não dá um carinho para ele, um afeto, no outro dia ele vai trabalhar triste, deprimido, vai produzir pouco, a sociedade perde com isso. Agora, se a mulher, né, trata ele bem, no outro dia ele vai feliz trabalhar, vai produzir bastante, feliz da vida, falar, oh, eu tenho uma família boa, uma esposa magnífica, uma relação muito boa, entendeu? Então ele não vai ficar deprimido, tá? Então vejam bem, a mulher tem um papel fundamental para manter a ordem na sociedade. Tá? Então é dessa forma que devemos ensinar, né? É dessa forma que devemos discutir, de acordo com o poder dos homens, tá? Ou devemos ensinar e discutir na escola qual é o papel do homem e da mulher na sociedade. Essa é a discussão de gênero que se coloca. Tá? A mulher tem que ter um papel de submissão ou um papel de igualdade. Quando você começa a defender na escola que a mulher tem que ter um papel de igualdade, você começa a gerar crise muitas vezes, né, em outros segmentos da sociedade, porque a sociedade é conservadora, dependendo das pessoas, das instituições. Então, isso gera um conflito.
Só que a escola, ela, segundo Marx, ela tem essa obrigação, é uma luta, entendeu? Aí é você, como professor, que vai julgar. Você não deve doutrinar, é claro, né, no sentido de praticar uma violência contra o aluno, né, de impor uma visão ali, sem deixar o aluno refletir sobre o assunto. Mas quando você oferece uma educação crítica, questionadora, é automático que o aluno e o cidadão, a pessoa, né, vai começar a questionar as coisas. Quando a gente começa a estudar bastante, ler bastante, não importa qual vertente, pode ser de direita ou de esquerda, quando você começa a ter muito conhecimento diversificado, você começa a pensar. E pensando, você começa a questionar. Tá? Você passa a não aceitar certas coisas. Então, a educação crítica seria a arma para emancipar as pessoas. Tá? A educação crítica vai fazer as pessoas não aceitarem. Por que uma meia dúzia de pessoas vive na riqueza e a grande maioria, né, tem dificuldade para sobreviver? Então, a educação acabaria gerando esse grande problema. Vamos voltar ao quadro agora. Tá, então, ele vai falar aqui, né, que esses conflitos no espaço da escola é que irá, né, gerar nessa disputa ideológica, né, entre aqueles que defendem, como a escola sem partido, que defende que não deve ser questionado certas coisas, e aqueles professores que vão dizer que não, nós temos que questionar sim, que é o papel da escola. Então, concluindo, a educação escolar para Marx está no meio dessa disputa que é provocado pelas classes sociais em determinada sociedade. Tá, agora nós teremos uma questão para nós interagirmos. Tá, vamos voltar ao quadro. Vamos voltar ao quadro. Devemos impor restrições a alguns conteúdos ensinados na escola? Tá, eu gostaria que você debatesse com os seus colegas. Tá, daqui a pouco nós voltamos para poder discutir a resposta em conjunto.
Estamos de volta. Tá, vamos ler alguns questionamentos que vocês colocaram. De Minas Gerais, né, algumas sim, algumas não. Está escrito aqui, né? Algumas sim, algumas não. Devemos estar preparados para saber lidar com as questões abordadas. Tá, vamos ver, tem mais aqui de São Paulo também. Os alunos acreditam que a escola deve ser um local transformador e os conteúdos devem ser ensinados sem doutrinação, mas para emancipação. Tá, vamos ver se tem mais alguma. Né, tiveram várias questões, eu agradeço muito a participação de vocês, tá, mas infelizmente, né, a gente não tem muito tempo para poder, né, ler todas as questões. Então a gente procura ler, agora nesse intervalo que vocês estão discutindo, eu leio algumas respostas e procuro depois formular, né, também uma resposta única aqui para que atenda a todos, né, o que todos estão colocando. De forma geral, né, o que se coloca, né, nos questionamentos é que... É o que nós vamos falar agora do outro autor, Max Weber, né, que tem que ter ponderação. Né? O professor ele tem que ser neutro, ele não pode, né, tomar partido, vamos dizer assim, em termos das ideias. Ele pode até defender a sua ideia, mas ele não pode deixar, né, que o aluno tenha uma abertura maior de conceitos e conteúdos. Ou seja, eu tenho que mostrar as várias visões para que o aluno possa também estar interagindo no debate. Se eu coloco só a minha visão, vai ter debate. Né? Se eu coloco uma visão única, não tem debate. O aluno vai concordar sempre. Né? Isso é doutrinação. Agora, se eu coloco várias visões contrárias, visões favoráveis, para que o aluno, né, acabe formando a sua ideia, você vai ter o debate. Né? E quanto aos conteúdos, né, é importante discutir vários conteúdos na escola. Tá? Então, nós vamos estar mostrando agora, para que eu não esteja doutrinando, né, colocando a minha visão, tá? Eu vou apresentar agora a visão de um outro autor, que foi um liberal, né, contrário do Marx. Marx era defensor do socialismo, do comunismo. Nós vamos ver agora o Max Weber, defensor do liberalismo, das ideias liberais. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Tá? Vamos ao quadro novamente. Então, nós vamos ver o Max Weber, vamos voltar ao quadro para nós apresentarmos esse autor. Tá, o Max Weber, ele foi um sociólogo alemão, tá, ele transitou por várias áreas, direito, economia, e ele acabou contribuindo muito com a sociologia, ele se tornou um sociólogo, começou a estudar a sociedade em que ele vivia, na Alemanha, para compreender o comportamento das pessoas. Tá, ele estabelece, ele viveu no final do século XIX, início do século XX, é importante sempre a gente ver o local que o autor viveu e a época, para entender o que ele está falando. Né? Então, o Weber, né, ele vai também tentar compreender a relação entre a sociedade e o indivíduo. Tá? Nós vimos até agora dois autores, o Durkheim e o Karl Marx, que vão dizer que a sociedade determina o indivíduo. Então, eles estudam a sociedade, no caso do Marx e do Durkheim, para entender o comportamento das pessoas, né, da sua forma. O Durkheim vai dizer que é um fato social, a consciência coletiva que determina. O Marx vai dizer que são as classes sociais, a classe dominante é que acaba determinando, né, e acaba gerando um grande conflito entre as classes. O Weber, a preocupação dele, o seu método, é compreender as condutas individuais para entender a sociedade. Tá? Então, ele parte de um outro viés. Ele vai dizer que a sociedade influencia o indivíduo, tá? Então ele não vai tentar entender o indivíduo de uma maneira isolada, né? Isso é objeto de uma outra ciência, a psicologia e as outras ciências ligadas à medicina, né? Mas ele vai dizer que há um comportamento social que influencia o indivíduo, mas ele vai começar a estudar o agir das pessoas para entender a sociedade. E ele estabelece como objeto da sociologia a ação social, que seria uma conduta humana dotada de um sentido. O indivíduo age conduzido por motivos que resultam da influência da tradição, da emotividade e dos interesses racionais. Tá? Então, o que seria uma ação social para Weber? O que seria esse objeto da sociologia? Né? A sociologia compreensiva. Por que compreensiva? Porque ela quer compreender como as pessoas vivem em sociedade. Por que elas agem daquela maneira? Max Weber escreveu uma obra importante, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
Nessa obra, ele quer entender o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha, mas ele parte das questões subjetivas, das questões culturais que os indivíduos estabelecem em sociedade. Então, estudando a população da Alemanha, ele percebeu que a conduta protestante que estava se desenvolvendo contribuiu para a formação do capitalismo. O que é essa conduta protestante, ascética, que ele fala? É uma conduta religiosa, é você seguir a religião, né, de uma forma mais rígida. Tá? Se você segue a religião de forma rígida, cumprindo todos os preceitos, não abrindo exceções, né, então ele vai dizer, o protestante, né, isso serviria também para os católicos, mas na Alemanha, né, estava um crescimento de protestantismo, então ele fala, o protestante, qual é a vida do protestante? Ele sai de casa, ele trabalha, do trabalho para casa, da casa para a igreja, tá? Ele não acumula riquezas, né, para ostentação, então ele não fica gastando, ele não é consumista no sentido de ficar gastando muito, ele guarda muito dinheiro, tá? Tem o consumo, mas é um consumo responsável com a religião. Por quê? Porque o protestante, o cristão, né, seguidor de forma rígida, ele usa o seu dinheiro de uma forma para manter a família, para manter a igreja, e não usa muito, né, o dinheiro para as coisas carnais, né, para aquilo que é do prazer da carne, porque isso é contrário à religião. A religião está mais preocupada com a questão espiritual, né? Então tem todo um conflito com a questão, né, dos prazeres da carne com a questão da fé religiosa. Então, geralmente, o protestante, ele acaba não gastando dinheiro com jogos, com bebidas, né, com cigarros, por exemplo, né, trazendo para a nossa realidade. Tá? Então, ele vai economizar mais dinheiro também. Isso acabou contribuindo. E também pela ética do trabalho, né? O protestante, ele tem, né, uma visão diferente do trabalhar, tá? Ao contrário daqueles que não são religiosos, que bebem muito. Tá? Eu vou citar aqui um exemplo de um tio meu, para você entender como que o protestantismo ou a religião, né, pode ser também outra religião, pode determinar o comportamento de uma pessoa. Meu tio, ele bebia muito, né, ele era pedreiro, ele não ia à igreja, vivia brigando com a minha tia, que também bebia bastante, então ele tinha dificuldade financeira, ele marcava um serviço, enchia a cara, não ia, eu chegava lá fedendo cachaça, então tinha muito trabalho que ele não pegava, ou o cara acabava recusando, tá? Isso tudo dificultava a vida dele. Até que um dia esse meu tio se tornou evangélico. Ele foi numa igreja e começou a frequentar a igreja. Minha tia foi também, eles começaram a mudar a conduta deles. Ele parou de beber, parou de gastar dinheiro, né, com jogo de bicho, essa coisa toda, que ele gastava muito dinheiro, né, ele passou a acumular mais dinheiro. Até a televisão ele deu para alguém, parou de assistir até a televisão. Tá? E aí ele começou a conseguir mais trabalho, porque ele tinha mais responsabilidade com o trabalho, tá? Tinha mais compromisso com as coisas. Tudo isso fez meu tio começar a prosperar. Tá? Hoje meu tio tem uma condição financeira boa, por causa dessa conduta que mudou na vida dele. Tá? Então perceba, é isso que o Weber está preocupado em explicar em suas obras. Vamos ao quadro novamente. Então, para entender, né, essas motivações que levam as pessoas a agir em sociedade, o Weber estabeleceu os tipos ideais de ação social. Tá? Nós temos aqui um exemplo, o casamento seria uma ação social, por quê? Porque é uma conduta orientada pela sociedade. A sociedade nos orienta a casar, né, a ter esse tipo de união. Dependendo do tipo de sociedade, a sociedade vai mudando também. Então, o casamento é uma ação afetiva quando você casa por amor. Tem um sentimento por trás daquela relação. É tradicional quando há um costume, né? Você aprende desde criança e segue essa tradição na sociedade e na família. Ação racional com relação ao fim é quando você casa com alguém por interesse. Tá? Você quer casar com alguém porque a pessoa que você vai casar é muito rica, por exemplo. Né? E você tem um fim proposto, ficar rico também. Então há um objetivo por trás do seu casamento, objetivo racional. E a ação racional com relação ao valor. Tá? Existe um valor agregado, ou seja, um valor espiritual, um valor ético. Tá? Então, quando você atinge esse valor, por exemplo, fora do casamento, né? Um outro exemplo mais fácil de entender. Eu não consumo drogas, né, por causa da minha religião. Eu não roubo, não cometo crimes por causa da religião. Isso é um valor moral, um valor que orienta a minha vida. Tá? A escolha de determinadas coisas por valor estético,
Tá? Então, quando envolve a questão de um valor, o Weber vai dizer, né, que é uma ação racional com relação a valores. Tá? Então, portanto, para o Max Weber, o que seria uma ação social? É toda a conduta que nós temos orientada pelo meio. Cabe ao cientista entender o que leva os indivíduos socialmente a agirem dessa forma. Continuando a discussão sobre a ação social do Max Weber, tá, ele vai dizer que nas sociedades antigas, tradicionais, né, sociedades onde nós tínhamos as tribos de índios, né, sociedades rurais antigas, o agir das pessoas era mais orientado pelos costumes, pelas tradições, né, passava de pai para filho o comportamento, seguia, né, aquela tradição, aquele costume, aqueles ensinamentos. Né? Então, a educação era mais tradicional nesse sentido, né, baseado em costumes familiares ali daquelas pessoas mais próximas. As pessoas também agiam muito pelo afeto, pelo sentimento em relação ao outro, né, todos juntos ali vivendo o tempo todo. Então, havia uma relação diferente. Na sociedade moderna, que é a sociedade industrial, o Max Weber fala que o agir das pessoas começa a modificar. As pessoas passam a agir mais de forma racional. Tá? Então, tudo tem um objetivo proposto. Tá? As pessoas passam a não orientar mais as suas relações pelo sentimento. Tá? Eles planejam essa ação. As pessoas passam a não orientar mais sua ação pela tradição, pelos costumes, até pela própria religião. Tá? Então, as pessoas começam a agir, né, pela burocracia que envolve a sociedade, né, pelas relações racionalizadas, tudo tem norma. Né? Por exemplo, você estuda numa universidade, né, para conseguir um diploma, porque há uma racionalidade, não importa você aprender determinado assunto, você tem que ter o papel. Tá? Se você entende tudo de educação, né, você já trabalha, sua mãe era professora, seu pai, você já lia livros, né, de pedagogia, tá? Mesmo assim, né, se você não tiver o diploma, você não pode trabalhar como professor. Você não vai poder entrar numa sala de aula, né, e ser professor se não tem um diploma. Tá? Se o seu pai é médico, tá, você sabe tudo de medicina, você não vai poder exercer a profissão se você não tiver o diploma de medicina. Então, perceba a burocracia, a racionalidade, né, nas relações. As relações vão ficando mais sistemáticas dentro da sociedade. E as pessoas passam a agir dessa forma. Vamos voltar ao quadro. Então, para compreender, né, a relação dessa sociedade, né, das pessoas em relação ao Estado, né, existe um Estado burocratizado que acaba determinando também nosso comportamento, o que nós podemos fazer, com quantos anos nós podemos nos aposentar ou se não vamos nos aposentar, né, como que vai ser as relações das empresas, como que vai ser a relação do trabalhador, né, dentro da empresa, se vai ter carteira assinada ou não vai ter, tá, o quanto vai a horário de trabalho. Tá? Então, percebo que tudo isso muda na sociedade. Então, o Max Weber, só para trazer para os nossos dias, nós estamos tendo algumas mudanças na legislação de um tempo para cá, que os trabalhadores agora estão podendo trabalhar de domingo. Antes, o trabalhador não podia trabalhar de domingo. E quando trabalhava de domingo, tinha que pagar hora extra. Então, a empresa, muitas vezes, não compensava para a empresa. Tinha que pedir licença, né, no sindicato, na prefeitura. Agora, não. Com a nova legislação trabalhista, é permitido. Né, em cada 4 domingos, pelo menos um você tem que folgar. Mas, então, você pode trabalhar 4 domingos, né, em um mês. Então, é permitido essa relação. Isso mexe com a vida das pessoas. Então, o Estado, através da legislação, né, o Weber chama de racional legal, né, através das leis, do direito, o Estado mexe com a sua vida. O fato de você trabalhar aos domingos significa que você não vai ficar com a família, né, as relações mudam, né, na sociedade. Então, tudo isso acaba mexendo com a sua vida no dia a dia. Muitas leis mudam as leis, na verdade, mexem com a nossa vida no dia a dia. Conforme a lei que é estabelecida, isso pode mudar a nossa vida. Tem sociedade que proíbe as pessoas de saírem depois das 10 horas da noite na rua, né, ou proíbe de fazer certas coisas. Tem sociedade que limita a participação da mulher. Tá? Então, tudo isso acaba mexendo com a vida das pessoas. Então, o Estado, ele acaba influenciando. Vamos voltar ao quadro. Então, o Weber vai dizer
tentando entender essa dominação, ele vai estabelecer os 3 tipos de dominação na sociedade. Tá? Então, Weber indica a dominação como uma probabilidade de exercer o poder. Então, ele vai dizer que na sociedade moderna, as pessoas mandam e outras pessoas obedecem por causa da questão legal. Há uma racionalidade, há leis, há um direito que determina isso. Determina o que você pode ou não fazer. Tá? Então, você é orientado por esse meio legal. Tá? Você pode, por exemplo, fazer certas coisas, né, na sociedade, na rua. Eu posso jogar papel na rua? No Brasil, pode. Se você morasse no Japão, já não poderia. Em algumas sociedades, você seria multado. Então, percebo que há uma normatização das nossas relações na sociedade. Existe também em outras sociedades que não são modernas, a dominação tradicional, quando você obedece pelos costumes, pela tradição, por aquilo que você aprendeu desde criança, você aprende a respeitar os mais velhos, a respeitar o seu pai, sua mãe, você aprende a respeitar as hierarquias, né, no caso os patrões, ou o professor dentro da escola, o padre, o pastor. E também tem a dominação carismática, que é aquela quando você obedece pelo carisma da pessoa, porque ela agrega um valor. É uma pessoa que é um sábio, é uma pessoa importante, que representa algo importante para você. A dominação carismática seria isso. Você obedece o padre porque ele representa, né, a Deus, né, perante Cristo. Você obedece o pastor da mesma forma. Você obedece um professor porque ele representa o saber, ele está te passando um conhecimento, é uma pessoa importante para você. Então, dentro da escola e na sala de aula, né, quando nós começamos a estudar esse método do Weber, a gente começa a pensar o que faz o aluno obedecer o professor. No passado, segundo Weber, era por carisma, por tradição. Né? Eu, por exemplo, sempre obedeci meus professores, nunca, né, desrespeitei um professor, porque meu pai, minha mãe, minha família me ensinaram isso, era um costume, uma tradição de seguir essa educação. Por carisma também, porque eu via o professor como alguém importante. Né? Ele tinha uma importância, né? Era uma referência para mim. Hoje, no mundo moderno, os alunos respeitam mais pela questão legal. Tá? Então, o professor representa algo legalizado. Então, eu não sinto amor pelo professor. Esse respeito não está vinculado com o afetivo tradicional, é vinculado com o legal. Então, se os alunos, né, quando você tem leis, né, que o professor não pode realizar certas coisas, isso enfraquece o professor e fortalece o aluno. Por quê? Porque o aluno não tem aquele elemento cultural, educacional, de respeito. Da mesma forma, os pais. Né? Então, a criança e o filho não obedecem o pai, não respeitam o pai, porque existe também toda uma legalidade. Tem criança que sabe disso. Tem criança que, se o pai der uma palmada, ele liga para o conselho tutelar e já manda chamar a polícia. Né? E da mesma forma com os idosos. Então, percebo que está surgindo uma série de leis, de estatutos, para poder, né, regulamentar relações que não são mais de afeto e de tradição. O Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Tá? Então, isso tudo antes não precisava, até poderia ter, em alguns casos, né, mas o que orientava a relação era o respeito. Né? Hoje não, hoje é a questão da legalidade. Eu não maltrato o meu pai mais velho, segundo, né, o Max Weber, não é porque eu amo ele ou porque há um respeito educacional. Eu não maltrato o meu pai mais velho porque senão a lei vai me punir. Então percebo que há toda uma relação de legalidade nessas relações modernas. Então, pensando a educação do ponto de vista weberiano, tá, o que seria escola na sociedade moderna, né, que nós vivemos? Tá? Então, nós temos que entender que o agir das pessoas é pautado numa racionalidade. Então, a educação e a educação escolar também vai ser voltado para a questão racional. Tá? Então, Weber vai dizer que a escola, ela teria, né, o papel na sociedade moderna do que ele chama de pedagogia do treinamento. Tá? Ele vai dizer que nas sociedades anteriores prevalecia a pedagogia do cultivo.
Qual que é a diferença entre pedagogia do cultivo e pedagogia do treinamento? Pedagogia do cultivo é quando você tenta formar ideias, conhecimentos diversos, né? Você prepara a pessoa para valores sociais, do respeito, da tradição. Tá? Então, você ensina a pessoa a ter um comportamento moral e ético na escola, na sociedade, na educação como um todo. A pedagogia do treinamento ela tem uma preocupação diferente. É preparar as pessoas para o agir na sociedade racional dentro das regras. Então, é uma formação mais técnica, técnica profissionalizante. Técnica por quê? Porque você ensina a pessoa a agir dentro da lei, tá? Dentro do direito moderno, da administração moderna, agir dentro de uma sociedade burocratizada, com normas, regras, tá? E vai exercer uma profissão, a sociedade especializada, então eu tenho que ensinar matemática, eu tenho que ensinar conhecimentos necessários para esse treinamento que o Weber chama, para esse agir racionalizado. Tá? Então, eu não privilegio a formação humanista, e sim a formação técnica, dentro da pedagogia do treinamento. Vamos voltar ao quadro agora. Então, Weber, né, analisando a questão da escola sem partido também, né, na educação moderna, ele vai dizer que a sociedade, então, ensina dessa maneira, então tem que haver uma neutralidade do professor, né, para ensinar dentro da sala de aula. Ele fala que defende a neutralidade axiológica. O que é axiológico? É vinculado aos valores. Então, tem que haver, por parte do cientista, por parte do professor, tem que haver essa neutralidade de valores. Ou seja, pela integridade e honestidade intelectual, tá, do cientista ou do professor, em relação à condução e resultados de suas pesquisas, ou, no caso aqui, no resultado do ensino-aprendizagem. Tá? Então, o professor ele tem que ser neutro, tá? Ele tem que ser íntegro, honesto, ético. Tá? Ele não pode interferir, né, na decisão do aluno. Então, ele tem que oferecer o conhecimento de uma maneira mais científica possível, mais racional possível. Então, eu como professor, eu tenho que mostrar, né, os dados, os números, né? Eu não posso dizer se aquilo é bonito ou feio, tá, para não interferir na decisão do aluno. Eu tenho que mostrar todo o conhecimento de maneira científica e cabe ao aluno tomar sua decisão, sua posição. Então, o professor é um intermediário, um orientador dentro dessa relação. Tá? O professor não pode, né, agir de uma maneira que esteja interferindo, né, nas decisões dos seus alunos. Então, para o Max Weber, tá, ele vai dizer que as relações que se estabelecem, né, dentro da sociedade, né, tem que ser de uma maneira racional e o professor tem que agir de forma neutra. Vamos voltar um pouquinho ao quadro agora, né, para nós continuarmos vendo. Eu vou escrever algumas coisas que são importantes também para a gente entender aqui. Tá? Então, percebam que nós falamos da pedagogia do treinamento, que é importante dentro dessa sociedade, versus a pedagogia do cultivo, né, e que o professor tem que ter essa neutralidade. Né? E ele vai dizer também que o professor não pode também se omitir de certos conceitos e conteúdos na escola, principalmente conceitos e conteúdos importantes para essa racionalidade. Tá? O Weber ele é um desencantado com a sociedade moderna, né? Tem na obra dele o Desencantamento do Mundo. O que significa isso? Significa que esse tipo de relação e educação que se estabelece na sociedade moderna vai fazendo as pessoas perderem certos valores, tá? Valores afetivos, valores religiosos, vai perdendo essa pedagogia do cultivo. Tá? Então, ele vai dizer que vai chegando um momento que as pessoas vão ficando tão racionais, vão ficando frias, burocratizadas, né? A relação passa a ser uma relação, né, até de certo ponto desumana, né? Porque as pessoas não veem o outro como humano. Tá? As pessoas não têm esse trato com a pessoa, né? As relações se tornam muito impessoais. Um exemplo, dentro da escola, quando você tem vários alunos, quem é um aluno, né, para você dentro de uma escola que tem muitos alunos? E nessa relação, se trazer para os dias atuais, a relação que eu estabeleço com vocês como professor e aluno. Tá? Então, a nossa relação é totalmente impessoal. Eu não vejo vocês me veem através de uma tela,
vocês não sabem nada da minha vida, eu não sei da vida de vocês. Está vendo? É uma relação impessoal. Você é um aluno, um número dentro da escola, quando a escola se massifica. Então, o Weber fala que isso não tem jeito. Isso é típico da sociedade moderna. Tá? Isso está relacionado ao tipo de sociedade que nós vivemos. Não tem como resolver isso. Né? Por isso que é o desencantamento. Ele é desencantado, ele é pessimista, né, em alguns momentos. É muito interessante ler o Weber para você entender a sociedade, mas ele não apresenta, né, uma solução. A solução, talvez, que nós podemos imaginar dentro da visão metodológica do Weber, é que seria necessário as pessoas mudarem as suas condutas. Né? Você mudar a sua conduta pessoal e tentar influenciar as outras pessoas para que todos mudem também, para que a sociedade possa, né, voltar a ter uma harmonia. Mas ele vai dizer que isso é muito difícil de acontecer dentro da forma com que a sociedade se relaciona. Tá? Então, percebo que todos os autores que nós vimos até agora, eles vão dizer que a sociedade, de alguma maneira, está relacionada ao nosso comportamento. E o Weber não é diferente. Tá? Então, o tipo de sociedade que nós vivemos, racionalizada, burocratizada, né, com altas tecnologias, que fazem as relações ficarem superficiais e impessoais, né, acabam gerando esse comportamento nas pessoas. Então, agora nós vamos debater, né, a proposta da escola sem partido dentro de uma visão, né, da visão compreensiva do Max Weber. Tá? Então, Max Weber, né, analisando a escola sem partido, né, ele vai dizer que o professor, a escola, tem que ser, né, praticar a ciência, a racionalidade, não pode, né, doutrinar, não pode interferir, né, no resultado da compreensão do aluno. Como o professor doutrina, ele interfere. Ele acaba determinando e influenciando a visão do aluno. Tá? Como que o professor faz para não doutrinar? Como que ele faz para ser neutro? Tá? Ele tem que trabalhar de uma maneira mais científica possível. Trabalhar com a ciência, mostrando dados, mostrando posições, mostrando estudos. Não é o que eu acho, né? Não é o que a outra pessoa acredita ser. Não são coisas que alguém disse, que o outro disse, né? Que várias gerações foram dizendo, mas que ninguém provou nada. Tá? Então, nós não podemos trabalhar nessa perspectiva. Nós temos que mostrar autores que tiveram estudos comprovados, né, baseados na racionalidade e na ciência. Tá? Daí a dificuldade de se ensinar religião, porque a religião não é uma ciência. Né? Daí tem a ciência da religião, que já é uma outra discussão, mas se eu vou ensinar religião na escola, eu não posso ensinar uma doutrina, eu não posso ensinar a doutrina cristã, católica ou evangélica para os alunos. Tá? Eu teria que ensinar outras formas de conhecimento espiritual também. Senão eu estou dando uma visão só, ou uma ou duas visões. Né? Eu precisaria abrir o leque para que o aluno tome, né, a sua decisão. Tá? Qual a religião que ele vai seguir? O que é religião, né, em termos conceituais, teóricos? Levaria o aluno a pensar, né, essa relação toda. Tá? Então, nós teríamos que praticar ciência. Praticar ciência da religião seria isso. Tá? Agora, de outra forma, quando você ensina no ensino religioso na escola uma religião só, isso não é ciência, né? Você está, de certa forma, doutrinando, que é o que a escola sem partido, né, está criticando. Vamos voltar ao quadro. Então, há um questionamento sobre a ação docente e sua liberdade de ensinar. Tá? Então, né, na proposta da escola sem partido, né, a escola não deve, segundo Max Weber, se omitir diante das verdades científicas de seu tempo, ainda que os conteúdos sejam controversos, com algumas doutrinas e crenças que orbitam o espaço privado. O que ele quer dizer com isso? Tem conteúdos que você vai discutir na sala de aula que vai ser controverso, como a questão da orientação sexual, né, com crenças e doutrinas das pessoas, né, certas religiões condenam, né, a relação afetiva, amorosa entre pessoas do mesmo sexo. Né, e orbitam o espaço privado. Mesmo assim, segundo Max Weber, a escola não deve se omitir. A escola tem que debater dentro de uma perspectiva racional, porque é isso que orienta as pessoas hoje. No passado, isso era diferente. Se nós formos hoje morar, né, onde prevalece o Estado Islâmico,
provavelmente é diferente também. Lá você não vai ensinar a racionalidade, a ciência. Lá você vai ensinar o Alcorão. Você vai ensinar ao Alcorão da maneira que o Estado Islâmico pensa. Na Idade Média, também, você não ia ensinar a ciência. Você ia falar da origem da espécie humana, você não ia estudar, né, a antropologia, as teorias de Darwin, o Big Bang, etc. Você ia estudar o criacionismo, porque é a visão cristã católica sobre a existência humana. Tá? Então percebam a diferença? Na sociedade moderna, nós não ensinamos mais o criacionismo. Podemos até ensinar, mas junto com outras visões para que o aluno chegue às suas conclusões, para que ele tenha esse conhecimento mais abrangente. O aluno é que vai decidir se ele vai seguir o criacionismo ou a teoria de Darwin, tá? Que é a teoria da ciência. Então, o aluno é que vai decidir qual é o lado que ele acha que, né, seria mais viável. Ele tem que ter essa compreensão mais abrangente, né, na sua formação para poder decidir sobre isso. Então, concluindo, para o Max Weber, né, sobre a questão da escola sem partido, ele vai defender essa neutralidade, né, axiológica, ele vai defender, né, que não deve ter doutrinações. Por um outro lado, ele vai dizer que nós não podemos nos omitir. Quando o professor se omite na escola sobre certos assuntos, tem assuntos que o aluno só vê na escola, na família ele não vê. Essa questão da sexualidade, por exemplo. Tem muito aluno que não discute com seu pai e sua mãe. E se ele não discutir na escola e conseguir ter uma compreensão melhor sobre isso, em qual outro local que ele vai pesquisar sobre isso? Na internet, nas redes sociais. E ele pode, muitas vezes, né, ter um aspecto positivo ou negativo, né, nessa relação com a internet, com as redes sociais. Mesma coisa o consumo de drogas. Se a escola não debate isso com os seus alunos, né, não debater o consumo de drogas, não é simplesmente falar que a maconha faz mal. Tá? Isso é uma visão tendenciosa, né? Não tem fundamento nenhum, é o senso comum. Falar que a maconha faz mal. Você tem que mostrar. Aí é fazer uma aliança com outras disciplinas, com outras áreas, né, para que as outras áreas demonstrem a substância da maconha ingerida, né, pelo ser humano, causa esse problema no organismo. Aí você vai mostrando para os alunos o porquê não ou porquê sim consumir isso. Né? Da mesma forma, as relações sexuais, né, se você não orientar os seus alunos, mostrando o aspecto biológico, né, discutindo as relações, inclusive, usar preservativos, né, a maneira com que se faz, existe também a questão sociológica sobre isso. Tá? Então, você tem que fazer toda a reflexão para que o aluno consiga perceber. Quando você se omite disso, a escola não discute, o aluno também muitas vezes não vai discutir em casa, tá? E aonde que ele irá aprender, né, o que é certo e errado? De que maneira ele vai aprender isso? Muitas vezes tem muitas adolescentes que aprendem quando a barriga começa a crescer, né, e ela vai no médico e fala que ela tem um bebê ali dentro. Tá? Daí ela conseguiu aprender que ela tinha que ter usado o preservativo, de que ela tinha que ter compreendido melhor essas relações na sociedade. Tá? Então, agora nós vamos fazer uma atividade, tá? Vamos passar para o próximo slide agora. Tá, nós vamos ter agora o Kahoot, tá? Eu vou já colocar o Kahoot aqui, já foi passado o PIN para vocês, tá? Deixa eu colocar o Kahoot aqui. Ou melhor, o Kahoot tem que colocar através do site, né? Eu sempre esqueço, eu começo a mexer aqui e acho que o Kahoot vai aparecer, mas ele não vai aparecer se eu não abrir o site do Kahoot, né? Tá aqui, tá? Então, algumas pessoas já acessaram, eu vou dar mais alguns minutos aí para você, alguns segundos, né, para vocês acessarem também, quem ainda não acessou. Para você que está assistindo de casa essa teleaula, depois que ela foi gravada, transmitida ao vivo, tá? Você não vai poder, é claro, acessar o Kahoot, mas você pode participar. Tá? Você pode anotar no seu caderno, né, tentar ver as respostas. Tá? Qual que é o objetivo do Kahoot? O objetivo, né, é também, né, nós descontrairmos um pouco. Né, tem pessoas que acabam, né, descontraindo, porque um está ganhando, né, outros estão perdendo, e tem essa disputa toda. Mas o mais importante é conhecer os conceitos que nós estamos trabalhando. Tá? Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento sobre esses conceitos. Tá?
Vamos agora acessar, senão não vai acabar não dando tempo, né, de nós trabalharmos as questões que iremos trabalhar. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, o objeto de estudo da sociologia para Weber. Tá? Nós vimos esse autor na nossa teleaula. Qual que é o objeto de estudo da sociologia para Weber? O que ele estuda na sociedade? Tá? Nós temos aqui as 4 respostas. Você assinala a cor que você acredita corresponder, né, à resposta correta. Tá? Então, a grande maioria acertou aqui, né? Seria a ação social. Tá? Alguns responderam fato social. Qual que é a diferença entre um fato social e uma ação social? O fato social, o Durkheim entende que a sociedade determina o indivíduo. A ação social, o Weber entende que ele vai tentar compreender o comportamento, a escolha dos indivíduos, né, para agir na sociedade. Então, depende muito dessas escolhas individuais também, partindo do indivíduo. Aqui nós temos o ranking. Os tipos de dominação para Weber. Quais são os tipos de dominação para ele? Cuidado para vocês não confundirem tipos de dominação com tipos de ação social. É diferente, tá? Tipos de dominação é a maneira com que as pessoas dominam em uma sociedade ou obedecem, né, as outras pessoas em sociedade. Tá? Quais são os 3 tipos ali que ele coloca de dominação? Tá? Então, a grande maioria errou, né? A maioria aqui errou. A resposta correta seria tradicional, carismática e racional legal. Tá? Ele não trabalha a afetiva como um tipo de dominação. Tá? Ele não fala que existe a dominação afetiva, existe a dominação carismática, que é um pouquinho diferente da afetiva. A afetiva entraria na carismática também, tá? Mas ele trabalha com essa visão do carismático. Para Marx, é a classe dominante do capitalismo. Tá? Qual é a classe social dominante do capitalismo? Para Marx, existem 2 classes fundamentais. Tá? Aqueles que têm a propriedade do meio de produção e aqueles que trabalham, que vendem a força de trabalho. Quem é que tem o poder, né? Quem é que domina no capitalismo? Tá? Então, a grande maioria acertou, é a burguesia. Tem algumas pessoas que respondeu o proletariado. O proletariado não é a classe dominante, é a classe dominada. Tá? Nós temos aqui, né, o Rank, a Zana, o Raul, Judite, Paulo Santa Cruz e Marina Alves. Para Marx, é composta pela estrutura jurídica, política e ideológica de uma sociedade. Tá? Então, qual seria essa estrutura político-jurídica, né, e ideológica em uma sociedade? Lembra, nós falamos ali da superestrutura e a infraestrutura, né? O que seria, né, essa estrutura jurídico-política? Tá? Então, a maioria aqui errou, né? Solidariedade social é um conceito utilizado pelo Durkheim. Ele fala que a divisão do trabalho provoca essa interação, que ele chama de solidariedade social. Tá? A resposta certa seria a superestrutura. A infraestrutura é a base material, a superestrutura é a base intelectual, política, jurídico, tá, ideológica na sociedade. A escola entraria aqui nessa superestrutura, a escola, a educação de uma maneira geral. Tá, então, nós tivemos essas 4 questões, né, que nós trabalhamos nessa aula. Aqui está o ranking, né, o Raul ganhou aqui a medalha de ouro, né, deve ser o professor Bruno aqui, e a Cris de Jacareí. Né? Entretanto, todos, na verdade, né, ganharam medalha de ouro. Né? Todos aqueles que compreenderam as questões, que conseguiram entender, né, por que acabaram errando, né, a questão, isso que é o mais importante. Tá? Então, nós estamos chegando no momento final de nossa aula. Nós vamos agora recapitular alguns conceitos importantes. Todo final de aula nós colocamos esse recapitulando. Tá? Procure observar bem esses conceitos, que são conceitos que nortearam a aula, são conceitos que irão aparecer também na nossa prova. Tá? Então, procure compreender esses conceitos que estão ali no recapitulando. Vamos ao quadro agora. Então, nós vimos a teoria do Karl Marx, né, o conceito de ideologia para Marx e de alienação.
Tá? Então, se você não compreendeu esses conceitos, é importante, né, você assistir novamente a teleaula, ler o material didático, pesquisar também em outros livros. Nós temos a biblioteca digital com ótimos livros. Tá? Então, pesquise, estude, né, para você entender bem o que é a ideologia e alienação para o Marx. E vimos para o Max Weber, né, a ação social. O que é uma ação social para Max Weber? E os tipos de dominação também. Tá? Os tipos de ação social e os tipos de dominação, que são um pouco diferentes. Tá? E também a maneira de compreender a sociedade, a racionalidade, né, a educação para o Weber. Tá? Volto a observar a importância, né, de você estudar por fora também, não assistir somente a teleaula. Essa modalidade de ensino exige, né, que você estude. Eu diria que até no presencial é assim também. O aluno que só vai lá, senta, né, a sua poupança na cadeira e assiste a aula, né, ele vai obter menos conhecimentos. Então, é importante, né, que ele também tenha essa participação, essas leituras, para complementar a sua aprendizagem. Estamos chegando no fim de nossa aula. Agradeço muito a sua atenção, a sua participação. Tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato, né, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula.